Salve, salve amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mag Podcast. Você que esteve no Mag Podcast passado, que acompanhou aqui a entrevista com o Anderson de Souza, totalmente excelente. Você que está chegando agora, meu muito obrigado. Vou deixar o link da entrevista passada aqui, para você poder acompanhar tudo que a gente falou anteriormente, porque foi muito construtivo, muito esclarecedor, e a gente vai continuar nessa vibe aqui construtiva, porque o Anderson de Souza, ele é um cara que ele tem muita história para a gente contar, para contar para a gente, né? Ele é um cara da psicanálise, da PNL, e também é um cara que tem uma formação religiosa, ele é pastor há 24 anos, então ele consegue fundir essas experiências, né? E trazer para a gente uma história muito agradável, muito boa de se contar aqui. Então, recebendo mais uma vez aqui Anderson de Souza, seja muito bem-vindo, cara. Cara, valeu, cara, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Pô, foi muito bacana nosso encontro e com certeza esse não vai ser diferente. Sem dúvida nenhuma, né? A gente falou muito aqui de inteligência emocional e vai acabar falando naturalmente, porque é uma coisa muito importante para a gente debater. A gente vai falar também da questão que envolve a religiosidade, que é uma coisa fundamental na vida de todos nós, pelo menos na minha, é muito importante, da do Anderson também, que é pastor, mas eu queria pegar a questão da liderança, né? Porque a gente já falou no bloco anterior, na entrevista passada, do que é prosperidade. Mas aí vem uma outra questão também que requer muita observação, a questão da liderança. Anderson, fala pra gente sobre liderança. Então, a gente estava falando de inteligência emocional, a gente falou da outra vez, sim, e aí a gente falou sobre inteligência emocional e entrou em prosperidade. Aí a gente mostrou a importância da inteligência emocional para a prosperidade. E um líder, cara, um líder tem que ter inteligência emocional. Entendeu? A empresa não vai pedir mais para você o tal do QI, não tem mais. Agora é o nível de inteligência emocional. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, assim, bacana, de um líder, tá? Um líder que todos já ouviram falar, inclusive deu novela na Record, que é o Rei Davi. Sim. O Rei Davi, ele antes de ser consagrado rei, ordenado rei, ele foi consagrado rei, né, pela unção do Samuel, mas ele não tinha sido reconhecido, ele estava fugindo de Saul, do antigo rei. E acontece um episódio com ele, com uma aliança errada que ele faz. Quando ele volta dessa aliança, ele encontra a cidade dele toda queimada e destruída. Os inimigos vieram, para ser bem resumido aqui, queimaram a cidade toda e levaram as esposas de Davi e de todos aqueles homens, esposa e filhos. Os caras, quando viram aquilo, o texto da Bíblia, se você quiser procurar, está lá em 1 Samuel capítulo 30. O texto da Bíblia diz que eles ficaram amargurados de alma. Olha, amargurados de alma. E choraram até não ter mais forças. Mas o que é legal é que eles não choraram até não ter mais forças, mas tiveram forças para pegar pedras e falar assim: Davi, a culpa é sua. Levaram nossas esposas, levaram nossos filhos, a culpa é sua. São 600 homens com pedras na mão dizendo: vamos te matar. E aí o Davi, ele tá naquela situação todinha. Quem são esses homens, gente? Esses homens Davi tinha encontrado na caverna. E porque ele tinha derrotado Golias, esses caras tomaram o valor, se tornaram guerreiros dele. Olha, esses caras não eram nada. O texto da caverna, que está lá em capítulo 22 de Samuel, 1 Samuel, diz que esses caras eram angustiados, perseguidos pelo próprio rei. Eles eram amargurados de espírito, endividados. Então, assim, esses caras não estavam à margem da sociedade. Esses caras ganharam uma notoriedade por andar com Davi. Agora eles querem matar Davi. As pedras que estão na mão deles, não sei se você já passou por isso, pedras de ingratidão, entendeu? Pedras de acusação, pedras de te culpar por coisas injustamente. Então, assim, cara, esse Davi, ele é esse dedão acusando, apontando, né? Apontando pra você. Davi tá ali. Aí ele pede pra chamar o sacerdote. A estola sacerdotal tinha umas pedrinhas lá que eles consultavam a Deus. Ele vai orar consultando a Deus com os caras todos com pedra na mão. Naquele momento ali, ele tá orando a Deus. E ele ouve a voz de Deus falar assim pra eles: levanta, persegue o bando que levou tudo de vocês, porque eu vou te restituir em dobro. O Davi levanta no meio daqueles caras com pedras e falou pra eles assim: olha,
eu vou buscar tudo. Quando ele falou que ia buscar, os caras soltaram as pedras e foi com eles. O que é isso, gente? Inteligência emocional. Um líder com inteligência emocional. Se ele fala assim, eu sou Davi, eu derrubei Golias, os gigantes, vocês estão pensando que vocês são quem? Vem pra dentro. Tava morto, de pedrada. Tava morto na pedrada. Então, um líder que ele tem inteligência emocional é o líder que sabe lidar com o conflito. Sim. Liderança, gente, não é apenas liderar. Liderança é você saber lidar com gente. Se você é líder de uma equipe de vendas, se você é líder na sua empresa, de um departamento da sua empresa, se você é líder na igreja, se você é líder, líder no teu centro espírita, se você é líder na congregação que você está, aonde você tiver líder, onde você tiver como líder, você não souber lidar com gente, você vai comprometer a empresa, vai comprometer a instituição. Líderes sabem lidar com gente. Então, o maior líder que existiu para mim, que é Jesus, sem dúvida. O texto diz assim, Jesus conhecia, lá no Evangelho de João, no capítulo 2 diz, que Jesus conhecia a natureza do homem, conhecia a natureza e a estrutura do homem. Cara, por isso que ele foi esse líder maravilhoso. Ele sabia com as pessoas com quem ele estava lidando. Então, um líder, ele precisa ir atrás de ferramentas de inteligência emocional. Perfeito. Entendeu? Para ter êxito na sua liderança. Se a pessoa, cara, um líder chega para a equipe de venda deles, ele sabe tratar com cada personalidade ali, ele sabe que na entrevista passada você tinha dito assim, eu sou mais o cara do raciocínio, entendeu? Na linha de temperamento da psicanálise ainda que a ciência não usa mais, mas a gente usa de forma pedagógica, daria um fleumático aí com ascensão ao colérico, passa a coisa toda. Né? Na linha da ciência, né? no famoso Big Five, você deve ter um nível de conscienciosidade maior, né, tem um nível de conscienciosidade maior, né, um neuroticismo vindo ali também por trás, né, a extroversão não tão alta, mas tem uma extroversão porque faz o que faz aqui, tem que ter extroversão. Então, quando você tem conhece esse tipo de coisa, você vai aprender a lidar com as pessoas. Cara, um líder com conhecimento disso, falando com a sua equipe, ele sabe que se comunicar com cada personalidade ali, ele põe sangue nos olhos da equipe, ele se torna um líder que a equipe fala assim, que esse cara me entende. Alcança o resultado. Cara, é totalmente excelente, né? A gente aprende tanto aqui com essas conversas. Eu sei que você do outro lado aí tá que nem eu aqui, ó, de boca aberta. Mas falando de liderança, eu queria saber, assim, todo mundo pode ser um líder? Como é que a gente faz um líder? Como é que eu quero ser líder, eu vou lá e vou liderar? Porque eu tenho um exemplo que eu vivenciei de uma pessoa que era nosso chefe e tinha uma situação que todos gozariam de uma folga que de repente não seria mais possível, porque faltaria uma pessoa. Então, ele, sem falar com ninguém, abriu mão da folga dele, né? E todo mundo folgou. Só que em determinado momento, né, ele não falou isso pra ninguém, mas tinha a tabela lá e todo mundo, o José Maria de Almeida tá trabalhando todos os dias, ele não vai folgar não? Aí o povo curioso, né, começou, não, por que ele não vai folgar? Por que ele não vai? Aí chegamos à informação de que alguém tinha que se colocar ali para trabalhar para todo mundo, para que todos pudessem ter essa folga a mais. Essa liderança aí foi o exemplo claro de que tudo que o Zé Maria pedia para me fazer, eu fazia não só pelo chefe que ordenava, que mandava, mas sim pelo indivíduo lá que exercia a liderança. Essa liderança ele desenvolveu com pesquisa, com trabalho, com estudo, ou ele tinha aquilo já dentro dele e de repente na situação aflorou? Como é que é? A gente faz líder, a gente cria liderança? A primeira pergunta, inclusive, eu falo sobre liderança no meu Instagram, toda terça e toda quarta, 9 horas da manhã. Aí teve um assunto desse, cara, eu tô lembrando aqui dessa live. Por quê? A verdade mais desmistificadora que você pode ouvir sobre liderança é que todos nós nascemos com potencial de liderança a ser desenvolvido. Então, todos nós podemos ser líderes, porque liderança é algo que é desenvolvido. Agora,
a característica da liderança também vai vir com o seu traço de personalidade. Perfeito. Então, o José Maria de Almeida, com certeza, ele é um cara com um traço de agradabilidade ou amabilidade alto. Sim. É aquele que tem dificuldade de dizer não, é um líder que tem dificuldade de dizer não, e é aquele que não gosta de incomodar muitas pessoas, de pedir muitas coisas para pessoas. Aquele cara é um cara que se torna multitarefista, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, que ele não gosta de incomodar as pessoas, entendeu? E a liderança dele pode ser uma liderança muito boa quando ele encontrar pessoas com a mesma empatia que a dele, mas pode se tornar uma liderança comprometedora no quesito de pessoas que vão se aproveitar disso. E ele não vai ter aquela condição de chegar em cima e fazer uma cobrança mais séria, até mesmo uma demissão. Então, é um líder que para a empresa é boa porque ele faz tudo e a empresa não trata os liderados como deveria tratar, mas o liderado está ali por causa dele. O liderado fica por causa dele, entendeu? Mas ele mesmo fica sobrecarregado. Então, é uma coisa que precisa ser o quê? É um defeito? Não. É algo que precisa ser aperfeiçoado. Vamos fazer isso com mais flexibilidade? Vamos fazer isso com mais equilíbrio? Sim. Entendeu? Então, tudo isso pode ser treinado. Liderança é uma coisa muito treinada, muito treinada. Se treinar, dá super certo. E nesse exemplo aqui, a estrutura da empresa não dava possibilidade dele fazer mais do que ele fazia, mas pelo que você falou aí, o cara ele pode se tornar um centralizador, né? E se ele não, aí foge a questão da liderança. Eu vejo o líder, o cara que sabe dividir as tarefas de acordo com a característica de cada um, né? Centralizou e começou a fazer a coisa meio bomba, você está sendo um mau líder. Perfeito. Mas a centralização, ela vem de pessoas que querem o controle, né? E pessoas que querem o controle foram pessoas muito controladas na sua infância. Entendeu? Foram muito manipuladas. Toda pessoa vítima de manipulação, ela se torna um manipulador. Ela acaba se tornando um manipulador. Uma hora, se ela não for pro lado da dependência emocional, e mesmo com a dependência emocional, ela vai manipular alguém com as suas chantagens emocionais. Entendeu? Mas ela se torna uma pessoa que centraliza as coisas ali, porque ela foi muito cobrada na vida. Entendeu? Então, aquela questão assim, cara, eu vou fazer aqui para não dar ruim, porque sou eu que estou fazendo, cria a centralização, e se o centralizador for perfeccionista ainda, aí... É mais um problema sério. Você precisa de análise, você precisa de treinamento, entendeu? Você precisa de PNL, eis-me aqui. Então, a gente está falando de PNL, está falando de liderança, e a gente está falando aqui de lives que acontecem terças e quartas, 9 horas da manhã. No Instagram. O Instagram dele está aqui na descrição, tá? Você que ainda não pesquisou, Anderson de Souza nas redes sociais, tá bom, fica na entrevista que eu vou deixar tudo mastigadinho aqui para você, só clicar, se inscrever, seguir o cara lá, porque ele tem muito conteúdo interessante, bacana, e faz palestras também. Eu faço palestras, dou treinamento em empresas e faço o meu treinamento. Eu tenho 3 treinamentos, que é o Realize. O Realize ele é totalmente para autoconhecimento. Tem o LSP, Libere Seu Potencial, que a gente trabalha ansiedade, os vilões, ansiedade e procrastinação, entendeu? A gente trabalha muito. E tem o AGT, que ele tem uma linguagem mais espiritual, o AGT é a grande transformação. Então a gente trata emoções junto com a Bíblia, não é culto, não é retiro, né? Mas ele é um treinamento de emoções junto com a Bíblia, usando o PNL. Sim, seria ecumênico. Ele é ecumênico. Perfeito, entendeu? perfeito. Ele é ecumênico. Mesmo que não fosse, eu gostaria de assistir a todos, ele é ecumênico. Porque eu não tenho nenhum problema com linha religiosa, da última muito vez pelo tinha contrário. Pastor, tinha espírita, tava todo mundo lá, católico, tava todo mundo reunido, tava muito bom. É muito interessante, né, cara, essas opções que a gente tem hoje em dia, que tá mais aberto. Antigamente só as grandes multinacionais, né, contratavam palestrantes, para quê? Para motivar a equipe, para equilibrar a equipe, para fazer uma consultoria, e por isso que eram gigantes multinacionais. Hoje em dia eu vejo empresas de pequeno
pequeno, médio porte, que tem uma equipe de não 30, 40, 100 pessoas, mas um corpo menor, já está ligada, né, nas possibilidades que esses treinamentos às vezes não pode, oferecem. O cara não pode contratar um cara grande desse da internet para dar um treinamento para ela, que ela teria que desembolsar 1 hora do cara, às vezes, 40 mil reais, sim. o outro 10 mil reais, 15 mil reais. Mas aí tem caras como eu que tô aí começando aquela coisa toda, que é um valor menor. Sim. Entendeu? Um valor menor, que dá para ela contratar. Eu fui numa empresa que eu cuidei do dono da empresa, depois dos seus 2 gerentes, e depois fui lá falar com a sua equipe. Aí ele foi me pedir né, que você acredita que eu posso melhorar aqui? Eu falei que você tem que melhorar aqui a questão familiar. Porque colocou 2 parentes à frente de uma situação lá, e os parentes estavam, né, a parentela. Aí eu falei assim, a questão familiar aqui está complicando você, porque você não consegue agir por causa da sua emoção familiar. Sim. Entendeu? Então a gente foi calibrar isso. E haja equilíbrio emocional para você poder trabalhar com parentes, né? Com parentes, né? Tem o seu lado positivo, mas é complicado, né, cara? Quando dá certo é maravilhoso. E que bom que existem pessoas, né, que já têm treinamentos, né, que já têm essa habilidade, né, de diagnosticar, de conversar e buscar solução junto, né? E assim as empresas saírem do seu ponto inicial e galgarem patamares maiores, mais desenvolvidos. O resultado é maravilhoso, porque quando você traz no meu caso aqui, eu trabalho gestão emocional. Sim. Né? Eu não entro na questão financeira da empresa. Se ele precisar disso, eu tenho os profissionais para isso, mas eu entro na questão de gestão emocional. Na gestão emocional, quando você traz, o cara fica maravilhado, porque as vendas da empresa aumentaram, a produção começou também a aumentar, porque só o ambiente de paz que começou a ter na empresa. Um ambiente de tranquilidade, eles têm tranquilidade de brincar às vezes. Esse é um leão, né? Que a gente faz um testezinho lá e fala, o águia aí, chegou o águia aí, cuidado aí, chegou, esse aí é lobo, hein? Cuidado, não sei o que, papai. Então, essa brincadeira começou a trazer esse conhecimento entre eles e ficar muito legal, muito bacana. Não, e é fundamental, né? Você que é dono de empresa, refletir sobre isso, porque tanto você quanto seus funcionários normalmente passam muito tempo dentro da empresa, né? Uma empresa que tem funcionários com uma carga horária de 8 horas por dia. Gente, é muito tempo. Às vezes a gente não tem esse tempo todo para os nossos filhos, para a nossa esposa. Então, construir esse ambiente sadio é uma coisa que é bom para todo mundo e extremamente lucrativo também. Claudio, deixa eu falar uma coisa. Olha, o ápice da liderança, você que é líder, você que é dono de empresa, você que tem a sua liderança, o ápice da liderança, o líder alcança o ápice, o máximo da liderança quando ele pode estar ausente. Se você é um líder que não pode estar ausente, você precisa trabalhar isso. Entendeu? E trabalhar a equipe nisso, trabalhar essa questão de você ter esse conhecimento para lidar com a equipe, você poder estar ausente, você poder falar assim, cara, eu vou ficar 3 dias ausente com a minha família porque a empresa vai funcionar, a empresa funciona bem sem a minha presença. Tá maravilhoso. Se você ainda é o cara que você se ausenta, nas férias ficam te ligando, você pode ser um centralizador. Sim. Entendeu? Ou você não tem conseguido um bom êxito com a sua equipe. Você não tem sabido dizer não para algumas pessoas. Também pode ter sido. Isso tudo é trabalhado. Então essa é a boa notícia, isso tudo é trabalhado e por isso que eu trouxe o Anderson aqui. Eu pesquisei ele pelas lives que ele faz no Instagram, por todo o trabalho que ele já vem desenvolvendo, então ele me chamou a atenção. Eu falei, cara, ele vai trazer conteúdo relevante, não só falando questão de liderança, mas de inteligência emocional, que está em tudo, né? Na entrevista anterior você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Quando você buscou o autoconhecimento, viu certos traços, começou a buscar a correção de certas coisas que incomodavam você e sua família chegou e falou, Anderson, você é um novo homem, você fez um upgrade, a versão 5.0, versão 5G. Porque porque começa a acontecer umas coisas que é assim, né? Há um tempo atrás ele nem agia assim não. Entendeu? Aí começou a ser observado, aí o filho caçula falou,
Mas meu pai tá mais calmo no trânsito, né? Começou a falar, aí começou a ter essa mudança. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mudar não é difícil. Mudar não é difícil. O caminho da mudança, ele é o caminho que vai te levar à transformação. Então mudar não é difícil. Por quê? Olha só, a água pode estar aqui num estado líquido. A gente colocar ela no congelador, ela vai mudar para o estado sólido. A grande questão da mudança é que a água, se você tirar do congelador, ela vai voltar para o estado líquido. Então mudança é uma coisa que você está sempre mudando. Então assim, mudar não é difícil. Quer ver uma coisa? Se eu convidar você agora para pensar no dia mais feliz da sua vida. Você pode fazer isso agora com a gente? Pensa no dia mais feliz. Você que está aqui com a gente, o Cláudio está aqui. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Começa a pensar num dia que você fala assim, cara, esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Quem estava contigo nesse dia, você lembra? Você lembra o ambiente que era? O que você estava sentindo nesse momento? O que você ouviu? Lembra de tudo isso? Observa que só lembrar, vem o que eu falei naquela live daquele dia. Vem a fisiologia. Sim. Você começa a lembrar de uma coisa muito boa, vem esse negócio muito, muito legal. Agora, se nós fizermos o contrário, para um pouquinho e pensa. Se você lembrar de um dia, foi o dia mais terrível para você, um dia infeliz, um dia de tristeza, um dia que você não quer lembrar dele, mas é aquele dia que você fala assim, você lembra desse dia? Esse dia que você ficou mal, ficou numa bad terrível, ficou para baixo, ficou down. Você lembra desse dia que foi muito complicado? Você lembra o que aconteceu? O que você ouviu nesse dia? O que aconteceu? Quem eram as pessoas que estavam contigo? O que você viu que te deixou nesse estado? Então você observa agora que lembrar disso não fez muito bem. Então mudança é uma decisão. Você pode escolher o que pensar. Escolha o que pensar. Você está numa situação porque você resolveu pensar nisso. Qual é o nome disso? O nome disso é foco. Quando nós entramos num treinamento bacana, a gente vai tirar o teu foco do problema para o foco no resultado. Quando você foca o resultado, é uma coisa muito bacana. Por isso, aqui o próprio Deus pegou a boca de um profeta na terra e falou para esse profeta dizer o seguinte, traga à memória aquilo que te dá esperança. Então, se você trouxer à tua memória coisas que te dão esperanças, a tua fisiologia muda na hora, e você fica bem para você poder fazer algo. Eu tive essa experiência dia 29 de abril, meu aniversário, perdi um tio. No dia 28, meu tio faleceu. E aí, o pastor tá aqui. Meu pai tava lá. Meu pai falou, você faz, meu filho? Eu falei, um tio maravilhoso. Um tio bacana pra caramba. Pensa num tio bacana. E eu conduzi o velório no dia do meu aniversário. E sabe o que eu fiz? Eu trouxe à minha memória aquilo que me dava esperança. Sabe o que estava me dando esperança naquele momento? Eu pensei assim, cara, eu passei por uma pandemia, não morri. Eu tenho pressão alta, então tenho a hipertensão. Tô vivo, tô completando mais um ano. Meu tio tá aqui, poderia ser eu, não sou eu. E comecei a me encher de gratidão, comecei a pensar em gratidão. Comecei a encher meu coração de gratidão. Quando eu enchi meu coração de gratidão, eu fiquei num estado bom para poder falar com aquelas pessoas. E comecei também a ser grato pelo tio que ele foi. E conduzi o negócio tranquilamente, sem doer muito. Impressionante, né? E você dando um exemplo tão sério, né? Eu venho trazer uma questão aqui, corriqueira, mas que de repente pode tocar alguma pessoa. A gente vê os artistas, né, às vezes fazendo isso, né? Ele precisa chorar, aí ele se coloca numa situação de extrema tristeza que ele vivenciou e naquele papel ali ele consegue chorar. Isso é o que a gente chama de inteligência emocional, né? Então tá
dado várias dicas aqui, né, de como a gente pode conduzir a nossa vida. Se você quiser relatar qual foi os momentos, né, de máxima alegria ou de máxima tristeza, eu só vou falar o meu se alguém pedir nos comentários. Eu escrevo lá, não tem grilo não. Agora eu não vou falar não, você tem que pedir pelos comentários. Show de bola. Cara, eu tô assim, tão feliz quanto na primeira e já tô querendo aqui agendar daqui a um mês, 2, quando você tiver disponibilidade, já que você tem uma rotina intensa de trabalho. Foi difícil trazer você hoje aqui, mas com total boa vontade, você está aqui pela segunda vez conversando com a galera que segue o Mac Podcast. Mais uma vez eu falo, se você chegou agora ou esqueceu que já houve uma primeira entrevista, aqui embaixo, ou melhor, lá embaixo, lá nos comentários, eu vou deixar o link da entrevista passada, a rede social, todos os contatos para você falar com o Anderson, se você quiser agendar uma palestra, se você quiser ver questão clínica de consulta, enfim, procura ele lá e bate online com ele. Pô, então, se você quer realmente fazer essa mudança, que é possível, né? Às vezes a mudança é mais rápida, né? Eu tava no trânsito, minha esposa dirigindo, minha filha atrás no banco de trás, o cara jogando o ônibus assim, o cara subiu a calçada. Aí, eu, total da minha razão, a gente no sinal fechado, eu baixei o vidro assim, falei, qual é, meu irmão, você tá maluco? Olha que falta de equilíbrio emocional ali, eu no banco de trás, coisa que eu não faço quando eu tô dirigindo, mas porque eu tava com a razão. Gente, eu peguei a razão e fui xingar o cara. Se ele é um cara mais violento, ele descia do ônibus, olha a vergonha que eu ia passar, o problema que eu ia arrumar. Então, de tantas dicas aqui, eu vou deixar uma também, cuidado com a razão. Às vezes, a gente pode estar com a razão, mas que ela não seja influenciada motivo, pela né? emoção. Exatamente, motivo para uma agressão, para uma coisa que a gente vai se arrepender depois, né? Então, a razão é uma boa pegadinha. Anderson, o que mais faltou a gente falar aqui? Eu sei que um monte de coisa, mas para a gente encerrar a entrevista agora. Olha, gente, cuide das suas emoções, tá? Vou encerrar com isso aqui, olha. Elas fizeram reis guerrear entre si. Elas fizeram pessoas matarem inocentes. Elas fizeram pessoas matar e se arrependerem profundamente. Elas fizeram com que pessoas falassem coisas que não queriam falar, que não gostariam de falar. Elas são a causa de pessoas estarem viciadas em álcool, em drogas, em pornografia. Elas são a causa de divórcios. Elas são a causa porque o marido traiu a mulher, ou porque a mulher traiu o marido. Ela foi o motivo pelo qual aquela mulher se envolveu com um mendigo. Eu estou falando das emoções. Quando você souber lidar com as suas emoções, quando você souber identificá-las e conseguir ter o domínio sobre a reação da emoção, você se tornará uma pessoa muito mais feliz na Terra. Cara, totalmente excelente. Obrigado mais uma vez por conversar com a gente aqui, trazer tanta coisa boa. Obrigado a você que ficou com a gente, que entrou e deixou o seu like, que comentou, que se inscreveu no canal. Muito obrigado, totalmente excelente. Vamos seguir o Anderson lá também no Instagram. E obrigado. Até o próximo Mac Podcast. Valeu! Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.